unter anderem ebenfalls revolutionär. Olá, bom dia, bom dia. Hoje o tema é como restaurar a alma. E primeiro, se calhar, é importante falarmos de o que é esta coisa de ter de restaurar a alma, ou porque é que teria de restaurar a alma, não é? Ou em que é que a alma está danificada, ou como sei eu que a alma está danificada. Então vamos passar por aí e começar por aí a nossa explicação. A alma, restaurar a alma é uma coisa que, como a alma é nossa, só nos cabe a nós. Bom dia! E então, quando estamos a falar de restaurar a alma, estamos a supor que a alma tenha alguma coisa que a tenha fragilizado, ou esteja neste momento fragilizada com alguma coisa. Por isso, ponto número 1, vamos olhar para a alma como uma coisa que é nossa e que por isso só nós a podemos reparar. Ponto número 2, vamos assumir que quando nós falamos em restaurar a alma, ela estará com alguma lacuna, algum problema neste momento. Pronto. A partir daqui, partimos para o próximo passo, que é, então, mas ok, tudo bem, ela é minha, pode estar danificada, e como é que eu percebo que ela está danificada? Aí entra a tal questão de percebermos as nossas emoções e nos percebermos a nós. Quando nós ficamos muito tristes, quando nós ficamos desesperados, quando nós criamos aqueles momentos em que sentimos um desânimo enorme, nós não sabemos às vezes de onde vem, mas estamos sem saber o que fazer, sem conseguirmos perceber como mudar, porque aquilo está a mexer connosco e nós nem sabemos com o que é que está a mexer, mas alguma coisa está a não funcionar bem. Nós sentimos que não está a funcionar bem, então ficamos deprimidos, angustiados, muito irritados, também pode acontecer, da gente sentir assim uma irritação que não sabe de onde vem. Isso quer dizer que a nossa alma está fragilizada, ou seja, que há ali qualquer coisa que nos está a colocar frágeis naquele momento. E então, sendo que a alma é uma coisa nossa, deverá ser sempre uma coisa nossa, ou melhor, algo dentro de nós a recuperar esse estrago, digamos assim. Como a alma não é visível, é muito fácil, quando nós estamos assim, terceirizar as coisas, não é? Por exemplo, eu até já acordei meio que irritada, mas depois alguém me fez irritar. Alguém me causou. É por tua causa que eu estou assim, é por não sei o que. Pronto. Isto é o mais fácil porque nós não estamos a ver efetivamente o que está a acontecer connosco. Mas na prática, assumirmos o que se está a passar connosco é nós pararmos para percebermos como é que estamos nós, as nossas emoções, como é que nós estamos dentro, não é? Então, é por isso que eu falo que é importante a gente parar e perceber mais de nós, pararmos e percebermos o que é que estamos a sentir a cada passo mais intenso ou mais rápido, não é? Porque às vezes o caminho parece que estamos a fazer tudo muito rápido e nem percebemos o que estamos a fazer, então o ideal é nós pararmos para percebermos e para nos entendermos dentro do processo, porque senão depois quando dermos por ela, ok, já passou e agora o que é que aconteceu, como é que eu cheguei aqui? Há uns tempos eu dizia, é quase como vamos na estrada às vezes e vamos tão abstraídos a pensar em tanta coisa diferente e de repente nós chegamos a um sítio e pensamos, epá, como é que eu cheguei aqui? É que eu nem me lembro de ter passado na rotunda lá atrás, nem me lembro se vinha carro ou se não vinha. E isto acontece quando a nossa cabeça está a trabalhar a mais. E está a trabalhar mais do que devia e nós não estamos a prestar atenção a nós. Então, esta questão de nós entendermos o que se está a passar com a nossa alma é principalmente pararmos para nos percebermos, para reconhecermos as emoções e aquilo que estamos a sentir, o que estamos a passar. E nem sempre é fácil. Eu dizia há uns tempos a questão de sentimentos e emoções e a diferença que há entre os dois, não é? Porque a emoção é uma coisa que é uma reação a algo que está a acontecer e já o sentimento é algo que nós criamos baseado também
na questão de julgamentos e ideias que nós às vezes temos sobre a situação que aconteceu. Ou seja, quando nós temos uma reação a uma coisa que acontece, química, não é? A nível interno, a nível neurológico, isso é a emoção que a gente sente. Mas depois há toda uma panóplia de sentimentos em redor dessa mesma emoção, que aí já traz toda uma história nossa de crescimento, porque quando nós, por exemplo, nos assustamos ao ver um inseto, se estivermos pequeninos, não é? Quando nós somos crianças, e se tivermos alguém ao lado, ai, que nojo e tal. Então, a partir daí, nós associamos sempre aquela sensação, aquela emoção que tivemos, o impacto, a situações idênticas. E muitas das vezes depois nem temos consciência disso, porque foi uma coisa que se passou quando nós éramos muito pequeninos. Mas acaba por influenciar muito de como nós vamos reagir no futuro, porque aquilo ficou gravado. E a partir daquele momento nós vamos ter reações idênticas. Porque lembram-se daquela história de a mente é uma coisa que existe para nos proteger. Então, se ela percebe que aquilo é um perigo para nós, ela volta a reagir de maneira a proteger-nos do perigo. E quando nós estamos a ter uma situação idêntica, ela programa, não é, o sistema todo para que a gente reaja de uma maneira a fugir dali. Ora, quando estamos a falar de sentir emoções negativas, no caso de estarmos a sentir a tristeza, o desânimo, de estarmos a sentir a frustração, relativamente à tal parte de restaurar, quando nós sentimos que a nossa alma não está bem, é um pouco esse historial todo que temos nas costas e todas essas experiências que são mais ou menos positivas e que, no fundo, acabam por interferir muito na forma como nós sentimos o momento atual e as experiências que vivemos. Então, o que acontece é que, na prática, nós temos que parar, perceber e depois entender dentro daquelas coisas que estão mais positivas ou não, aquilo que nós podemos fazer por nós, aquilo que nós podemos, aquilo que nos traz mais significado e aquilo que nós conseguimos trazer por coisa positiva. Digamos assim, nós só podemos restaurar o que está mau com aquilo que está bom. E o que faz bem, o que nos faz bem, é toda a parte toda a parte que nos traz felicidade, que nós fazemos por felicidade. Assim, tudo aquilo que a nós nos traz a sensação do belo, aquela coisa. Porque isto não é igual para todos. É que às vezes alguns ficam todos felizes ou ficam mais felizes quando ouvem música, e outros ficam mais felizes quando desenham, e outros ficam mais felizes quando escrevem, e outros quando falam, e outros quando cantam, e outros quando fazem algumas coisas a nível de trabalho até de jardinagem, por exemplo, que ajuda a relaxar, o contacto com a natureza, não é? E esta questão de nós percebermos também aquilo que nos traz a felicidade é nós depois podermos ter ferramentas, não é? Para criar ações que restaurem a nossa alma. Porque às vezes nós estamos tão tristes e nós estamos tão desanimados perante algumas situações que ocorrem, perante discussões, perante temas até de notícias que nos deitam abaixo, não é? Isso são as tais coisas que nos fragilizam e nós também devemos ter consciência daquilo que vemos, ouvimos e de tudo aquilo que causa esse sentimento de tristeza em nós. Quando nós percebemos que alguma coisa negativa causa em nós sentimentos de tristeza, uma das coisas que nós devemos fazer é evitar esse tipo de situações, não é? Agora, é tal questão de nós percebermos quando isso está a acontecer. Se nós estivermos literalmente a andar ao redor e a não querer saber, não é? E a acelerar o processo, como é óbvio, nós não vamos perceber estes pequeninos sinais de eu me sentir mais triste ou menos triste mediante determinada notícia, mediante algum tipo de comentário. E então,
estava eu a dizer, relativamente à questão de nos sentirmos tristes e de nos sentirmos mais desanimados com coisas negativas. E isso mostra que nós estamos a ficar com a nossa alma frágil, não é? Eu vou voltar àquele princípio que eu digo em que nós somos uma alma num corpo e não um corpo com alma, porque é uma situação diferente. Se nós olharmos para nós assim, nós vamos perceber que nós somos muito mais emoção e coisas invisíveis a acontecer do que propriamente visíveis. E se nós olharmos e percebermos o quanto as coisas que são invisíveis nos afetam, se calhar teríamos mais respeito por nós e por aquilo que nós sentimos como negativo. Porque o que nós sentimos como negativo é apenas um sinal de que não é por aí. Por isso eu costumo dizer que a bússola é o melhor coração que nós temos. Porque o nosso coração dá-nos sempre o sinal de por onde é o caminho, não é? A felicidade, aquilo que nos faz feliz, é aquilo que é o nosso caminho. E se nós nos amarrarmos muito às coisas negativas e nos deixarmos perfurar, digamos assim, pelas coisas negativas, nunca vamos conseguir estabilizar para perceber no que somos realmente felizes e aquilo que nos traz mesmo a felicidade. Assim, quando nós percebemos que estamos mesmo frágeis ou que estamos com a alma frágil e precisamos de recuperar, eu acho que é importante conseguirmos parar. A Tânia estava a dizer que na quarentena as redes sociais, a televisão trouxeram muito essa coisa. E é mesmo, é mesmo. Olá, Sónia. Trouxeram muito a parte negativa. Olhem, eu estou com um bocadinho de alergia, por isso eu vou limpar o nariz. Trouxeram muito essa parte negativa e toda a panóplia de só mostrar o que é mau, não é? Porque a gente sabe que há mau e a gente sabe que há bom, mas selecionar é apenas e só responsabilidade nossa. Se nós soubermos selecionar o que nos faz felizes e aquilo que nos traz a harmonia, aquilo que a gente precisa para se equilibrar e trazer a felicidade, aí a gente brilha a luz, não é? Aí estamos no tal pico do controle. Isto é sempre assim? Não, não é. Aliás, a gente não controla é nada, não é? A Tânia pergunta como é que se sente a alma fraca. E há diferentes maneiras de sentir a alma fraca. Eu dizia há pouco que, ou melhor, comecei por explicar um bocadinho isso. Hoje o tema seria restaurar a alma e vamos partir do princípio de como é que eu detecto que é preciso restaurar a alma. A maneira mais direta é a tristeza, é a sensação de fraqueza perante as coisas, o desânimo, a frustração, a apatia, são sintomas emocionais de que alguma coisa não está bem. O ponto mais alto das emoções seria a alegria, o bem-estar, aquela paz interior. E quando nós sentimos que as nossas emoções não estão nesse patamar, pelo menos que se aproximem, porque se não se aproximam, quer dizer que nós estamos cada vez mais longe de estarmos alegres. Quando nós ficamos com medo, quando nós ficamos com raiva, quando nos sentimos culpados, e às vezes sentimos aquela sensação de culpa sem mesmo saber o porquê, é o tal ponto em que, se às vezes sentimos isso e até apontamos ao outro a culpa disso, não é? Estás-me a fazer sentir assim. A pior coisa que a gente pode fazer é atribuir ao outro a culpa e a responsabilidade daquilo que nós estamos a sentir. Nós até podemos ter tido uma situação que causou e despoltou algum sentimento deste género dentro de nós. Mas aí não é culpa do outro. É nós percebermos que com aquela atitude ou com aquela ação nós nos sentimos culpados. E então aí trabalharmos em nós o porquê de nos sentirmos culpados. Eu senti-me culpada nesta situação, então o que é que aconteceu de mal? O que é que eu fiz que não devia ter feito para me sentir assim? Ou, pelo contrário, o que é que eu poderia ter feito para me sentir bem? Isso acontece, por exemplo, com mães e filhos, pais, filhos, não é? Quando a gente ralha e muitas das vezes é naquele impulso direto, não é? E então de repente, pufa, eu
E depois é aquele sentimento de culpa de eu não devia ter falado assim, eu não devia ter feito, mas naquela situação, como é que eu poderia ter agido de maneira diferente? Ou então, mediante o sentimento que estou agora, como é que eu posso retificar toda esta situação à volta? Porque sentir-me culpada não vai de nada ajudar a que a criança fique melhor, a que eu fique melhor e tudo à volta cria harmonia. Então vamos aqui tentar arranjar um controle, porque cada pessoa reage de maneira diferente e cada criança reage de maneira diferente. Não é? Isto no exemplo de estarmos a falar na situação de filhos, mas até no relacionamento, um relacionamento de casal, e nós dizemos, é porque estás-me a fazer sentir assim, não é? Estás-me a fazer, eu não quero mais, estás-me a fazer sentir assim. E esse tipo de sentimento e de julgamento é errado, porque o que está a acontecer faz-nos sentir assim, sim, mas isso é uma ressonância connosco, de alguma coisa que em nós não está bem resolvida. E aí mostra a nossa fragilidade. Aí a gente percebeu que estalou ali qualquer coisa, não é? A gente tinha ali uma falha e de repente, poc, aquilo estalou. E nós devemos ter essa consciência para conseguir colocar a cola no sítio certo, não é? E conseguir reestruturar ali a alma da maneira correta. E isso é uma tarefa nossa, isso é interno. A Tânia dizia, e quando sentimos bloqueio sem explicação? Pois, exato. Há situações em que são só bloqueios e a gente diz, eu até quero e não consigo. Às vezes pode ser alguma coisa mais, até a nível energético, que a gente não esteja a conseguir perceber de onde surgiu, mas há uma coisa que a gente pode fazer. Nós somos uma espécie de cebolinha. E quando a gente tira peles e camadas, a gente começa a chorar, e está a entrar na alma. Aí a gente sabe. A gente tira as camadas, tira uma, tira duas, e a gente começa e cada vez com mais vontade de chorar. E é muito esta coisa de entrar na alma e percebermos-nos a nós melhor, aprofundarmos o que somos. E quando nós temos algum bloqueio, na maior parte das vezes é aquela coisa de nós conseguirmos tirar uma camada e outra camada até conseguirmos perceber o que é. Isto demora, e às vezes mais do que a gente queira, não estamos a ter a agilidade que a gente está habituado, não é? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo muito voraz, assim, tudo intenso. E tirar a pele da cebola não é um processo rápido. E nós demoramos mais do que queremos resultados e não vemos, e isso depois também causa às vezes frustração. É das tais coisas em que nós nos reconhecermos e percebermos como é que funciona, não é, connosco, o que é que mexe connosco, e ir se calhar anotando até num caderno como é que nós estamos aqui a mexer no nosso íntimo. Isso é muito importante. A Catarina estava a dizer que as emoções refletem-se no corpo, sem dúvida, sem dúvida. E em pessoas, por mais que haja área comum, não é? Porque às vezes aquela coisa da repulsa, do nojo, do medo atua muito no estômago, mas pode não só ser aí, porque depois também depende muito das pessoas, da maneira como nós nos reagimos. Mas isso tudo tem a ver também com a questão da energia dos chakras. Acaba por fazer um foco dentro da área que a gente está a precisar trabalhar e como a estamos a sentir e como ela interfere connosco. Aquela questão de nós fazermos aquela coisa de perceber a nível das emoções da área que nós temos a energia que está com algum bloqueio ou alguma coisa menos boa. E perceber os órgãos que ali estão a rodear e que podem ficar mais sensíveis ou mais frágeis. Mas isso também acaba por ser um trabalho, lá está, é sempre mais nosso do que até de algum terapeuta, alguém de fora que ajuda e que nos pode elucidar perante tudo, mas o trabalho é sempre interno. Um terapeuta não vai nunca curar, um médico não vai nunca curar, ele vai remediar, o trabalho é nosso. Quem mexe connosco somos nós e acaba por ser a nossa energia, o nosso corpo que nos cura. Portanto, a Tânia adora fazer chorar. Que bom! Não é? Quando, e aqui é o exemplo, a Tânia é terapeuta.
E então a Tânia é boa para puxar as camadas, não é? As pessoas, quando não estão a conseguir tirar a camada da cebolinha, lá vai ela, tira mais uma. E depois deixa chorar, porque chorar é que cura. Então, quando nós choramos, quando nós percebemos e encaixamos aqui o que é que está mal, é esse chorar, não é? Porque o chorar muitas das vezes é interno, nem é as lágrimas, mas é o quanto frágil e vulnerável nos sentimos. E nós não nos permitimos sentir vulneráveis. Por norma, nós evitamos tudo o que nos faça sentir vulneráveis, tudo o que nos faça sentir frágeis. E é quando nós nos permitimos ser vulneráveis, quando nós permitimos chegar a determinados patamares, que a coisa evolui e conseguimos dar o salto. Porque é um processo interno, demora tempo diferente, exatamente por isso, porque cada um é que se trata a si. E lá está, é um processo. Relativamente a esta coisa de restaurar a alma, é nós olharmos para a nossa cebola com carinho, olharmos para a nossa cabeça de cebola e perceber se ela é mais para cebola, se é mais para alho. Eu às vezes dizia assim, às vezes nós encaixamos-nos facilmente em qualquer lado. E eu tinha visto uma imagem que era muito isso, que quando um dente de alho se encaixava numa tangerina. Porque é adaptável, não é? Nós às vezes não estamos encaixados no sítio certo. Nós até cabemos lá, mas não é o nosso sítio. E um dente de alho estar encaixado numa tangerina não é de todo o sítio certo. Mas muitas das vezes nós permitimos que isso aconteça. Deixamos-nos ficar no sítio que não nos traz o aconchego que merecemos, não é? Aquele que é o nosso aconchego. E esta questão de estarmos no sítio errado é muito nós olharmos para o lado e percebermos está ou não em harmonia connosco. Estou bem aqui ou não. Se percebemos que não, o que temos a fazer é sair daí e procurar o nosso sítio, porque vamos sempre acabar por encontrar, não é? Porque nós atraímos aquilo que é nosso. Esta coisa de encontrar o que é nosso e aquilo que nos rodeia, sintonizarmos com aquilo que nos faz, que nos traz a harmonia, é aquilo que eu digo, trazer o belo a nós. Porque esta coisa do belo, eu já falei sobre isso também, essa coisa do belo é, para mim, o amor, não é? É uma emoção maior. Quando nós estamos em sintonia com a emoção maior que é o amor, a raiz de tudo, é isso que nos traz a harmonia e nos restaura, porque o amor restaura tudo. Como é a energia de raiz, aquela que cria tudo, não é? Porque o amor cria, e eu acredito que toda a obra de arte, que a arte traz essa sensação de amor para nós. Porque depois nós podemos achar que a arte é ou não uma coisa que é bonita, mas sem dúvida, seja música, seja texto, seja a arte que for, se ela traz amor na sua raiz, ela fica eterna. Nós conseguimos olhar para ela e perceber uma panóplia de coisas por ali, crescer com essa informação, muito mais do que se só é uma coisa bonita para pôr na parede, para colocarmos na parede. E sem dúvida que é aquela emoção que nós devemos trabalhar mais, não no sentido lato de relação de amor como casal, ou amor como filhos, o amor em geral, o respeito e a aceitação por um todo, por nós, principalmente, porque às vezes somos os mais críticos e mais dolorosos com nós mesmos, não é? Aquela coisa de, vamos pensar na cebola. Vai tirar a pele e dói, e estás a ver porque é que eu vim tirar a pele, porque agora está a doer e porque eu estou muito mal e a culpa é minha. E ficamos por ali. E ninguém mexe mais dali. Depois de passado muito tempo de estar com a casca na mão, a gente diz assim, ok, agora vai ter que ser, vai de uma vez ou de outra. E então arrancas mais um bocado. E depois, e porquê? Porque doeu? Porque... E andamos nós ali a magoar-nos a nós, sem olhar todo o potencial de tirar a camada e nascer uma pele melhor e conseguirmos crescer mais um bocadinho dentro daquilo que é o nosso autoconhecimento.
Então, quando nós olhamos para as coisas com amor, é este respeito por todo o processo. Por todo o processo de transformação, por todo o processo de crescimento interno que é nosso, não é? Tudo que morre nasce. E esta coisa de renascer só nos compete a nós permitir que aconteça. Porque se nós nos deixarmos ficar putrefactos ali a apodrecer no meio de tudo o que é o choro, a culpa, tudo que é negativo, nós não vamos estar a conseguir evoluir nada e aí podemos chorar eternamente, sim. E é quase como aquela sensação de vais a um funeral e ficas ali, anos a fio, no cemitério, a ver-te ali e não trazes nem relembras aquilo que era o bom e do bom fazer melhor. E isso sim, é a tal coisa. A Tânia está a dizer, ai se dói, a cebola pensa que vai ser afogada, mas enganou. Pois é um bocadinho aí. O conseguir transformar aquilo que é nosso é muito bom. E trazer o belo para nós, trazer aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos traz amor interno, é sem dúvida a chave da transformação, a chave do restauro da alma. E quando nós estamos mal, é muito difícil às vezes a gente pensar assim, eu estou mal e agora deixa ver uma coisa que eu vou fazer bem. Por isso, há pequenos truques para nos sentirmos bem. Por exemplo, teres uma lista de músicas que te traz felicidade, não é? A Tânia há pouco dizia dos Queen, que ela ouve os Queen. E ela gosta dos Queen. Portanto, ela ali identificou logo uma coisa que a faz feliz. E se estiver em baixo, ouvir aquela música vai ajudar. Vai curar? Não, não cura de um momento para o outro, mas que ajuda, claro. E se tu tiveres um bocadinho melhor, com a tua energia um bocadinho mais em cima, então consegues ir tu trabalhar. Quando nós ficamos tão mal que a energia está a um ponto que nos cria apatia, que não nos dá o impulso para, nós precisamos de algo extra. E aí sim o externo, ok? Alguém que nos dê uma palavra, alguém em quem nós possamos confiar para desabafar. Isso tudo é válido. No ponto externo, para nos criar a situação de conseguirmos dar o salto, conseguirmos fazer o impulso. Agora, se nós não se quando estamos mal, não nos aproximamos nem criamos condições para que o externo nos dê o trampolim. E depois, mesmo estando em cima do trampolim, se ficarmos sempre ali, na expectativa de que todos os outros vão continuar, tudo o que é externo, vai continuar a manter ali o trampolim, não é? Toda a gente à volta vai continuar a dar as palavrinhas, tudo fora vai surgir a música que tu estás à espera, vai surgir. Isso não vai funcionar, porque o trampolim também tem tempo. É muito importante termos ao redor coisas e ferramentas que nos ajudem a criar o trampolim, mas depois de estarmos em cima do trampolim, é muito importante que a gente dobre as pernas e que faça pressão para dar o salto. E quando nós fazemos a pressão, nós afundamos um pouco no trampolim. Okay? Dentro daquilo que está a dar-nos o suporte, nós temos que entrar fundo, temos que afundar, reconhecer o que está mal em nós e depois então criar o salto, não vamos lá ficar eternamente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu às vezes preciso ir ao fundo do poço e tal. Ir ao fundo do poço está tudo bem, não há problema nenhum. A questão é quando nós vamos ao fundo do poço e depois nos deixamos lá ficar, porque a culpa, o ressentimento, a frustração são tão grandes que cada vez mais, quanto mais fundo vamos, mais nos afundamos, mais ficamos lá embaixo. E isso aí é que não pode acontecer. E quando nós vemos isso acontecer, então aí devemos pedir ajuda com urgência e efetivamente uma ajuda mais forte. Não só estas pequenas ferramentas de ouvir uma música, olha, às vezes tomar um banho, pôr uma velinha acesa e aquele momento de calma, isso já é um impulsionador do trampolim para criar o trampolim, já é uma ferramenta para o trampolim. Agora, quando nós estamos mesmo muito, muito lá embaixo, não é? Quando estamos naquele momento de depressão profunda, então aí só acender a vela e tomar um banho não chega. Aí o trampolim está cá em cima e o poço está cá em baixo. E quando é assim, nós temos que assumir que estamos no fundo do poço e confiar em alguém. Às vezes até pode ser anónima, não é? Aquela questão das linhas anónimas para desabafar. Isso já às vezes ajuda e cria as escadas para chegar ao trampolim. Ótimo.
Se nós detectarmos isso acontecer, temos e devemos ter esse cuidado connosco. Mas, acima de tudo, olharmos para aquilo que estamos a sentir e não nos permitirmos ficar parados. Há momentos em que sim, nós estamos no trampolim e o preparar o equilíbrio também é importante, não é? Deixa eu ver aqui, a Tânia deixou uma mensagem. O novo trampolim não é o trampolim dos outros. Os outros nem sempre ajudam, por muito que nos tentem. Exatamente. A ajuda dos outros não é aquilo que nos vai ajudar, nem sempre é, porque a ajuda dos outros é mediante aquilo que eles trazem por escola, por experiência de vida, e nem sempre o que eles trazem como experiência de vida nos serve a nós. Nós, sim, temos esse dever. Agora, relativamente à questão de nos permitirmos chegar ao trampolim e ficar lá algum tempo a equilibrar, tudo bem, não é? Nem todos temos o mesmo equilíbrio. Uns são mais rápidos a ter equilíbrio por uma questão de prática. Vamos ver pela lógica. Se nós fizermos exercício todos os dias, nós vamos ter muito mais facilidade em termos equilíbrio e em termos uma postura correta do que se não o fizermos. E se assim é, quando nós estamos em cima do trampolim, fica muito mais fácil nós conseguirmos ter o equilíbrio rápido para criar o salto e saltar, não é? E dar o salto. Mas se por um lado eu não estou habituada a fazer com regularidade exercício e não estou habituada ou melhor, a minha postura não é mais correta, eu vou demorar a ter equilíbrio para conseguir dar o salto. Aqui o que podemos olhar é: nós podemos sim fazer uma prática diária, e por menor que seja, de exercício para equilíbrio, para nos mantermos em equilíbrio. E isto são pequeninas tarefas e é aquele reencontro connosco que eu digo que devemos praticar e fazer todos os dias, nem que seja às vezes a arrumar o quarto, ou arrumar a casa de banho, ou a cozinha, num momento nosso em que nós estamos a coordenar ideias, e isso é como um meditar. Estamos centrados naquilo que estamos a fazer e isso já nos ajuda. Quem não consegue meditar e quem não consegue estar a fazer uma pausa muito longa, se fizer uma tarefa concentrada durante algum tempo, já é um bocadinho de centrar no eu, de centrar no presente, de centrar no agora. Por outro lado, se nós conseguirmos tirar um tempo para nós, já estamos a evoluir o exercício. Porque vejamos, nós não vamos correr logo a maratona, certo? Ninguém vai conseguir, ou melhor, eu não vou dizer que ninguém vai conseguir, porque até poderia conseguir. Mas é muito difícil eu correr uma maratona se eu não faço caminhadas sequer. Porque os músculos não estão treinados, porque eu não tenho a resistência que será necessária. Então, se nós começarmos devagarinho, nós vamos conseguir fazer um ritmo, por menor que seja, porque eu posso dar só a volta no bairro, não é? E depois posso fazer a volta na cidade, e depois eu posso fazer uma série de quilómetros. E isto é um progresso. Agora, se nós quisermos logo chegar ao patamar à frente, aí é difícil que a gente tenha resultados e que veja os resultados, e depois podemos cair no desânimo. Então, o primeiro passo que eu digo é criar estes pedacinhos de dia em que nós nos centramos connosco, em que nós nos encontramos e nós criamos aquele momento em que paramos. Se nós não estamos a conseguir parar connosco, então vamos fazer aquelas tarefas que nos centram em nós e naquilo que nós estamos a conseguir fazer no momento. Quando nós conseguirmos fazer isso, então avançamos mais um bocadinho. Então vamos tomar aquele banho, vamos pôr um incenso na casa e parar uns segundos a pensar e a focar aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente quer positivo. Não naquilo que a gente tem de negativo, mas aquilo que a gente tem de positivo. Podemos depois sim, de já estar positivados, não é? Termos criado aquela onda positiva, olhar para aquilo negativo que queremos retificar. Mas não com sentimento de culpa, com o processo de melhorar. Ok, olha, eu não estou a conseguir fazer, e o que é que eu posso fazer por? O que é que eu consigo fazer agora por mim? Qual é o primeiro passo que eu posso fazer para mudar isto? Aí já estamos a trabalhar no lado positivo. Mas quando estamos a fazer apenas e só o olhar julgador sobre aquilo que se está a passar, então aí é errado. Porque estamos cada vez mais a empurrar-nos para baixo. Como eu dizia há bocadinho, para o fundo do poço. Por isso, quando nós pensamos em fazer algo para restaurar a nossa alma, nós temos de pensar em algo que nos sintonize connosco e que nos traga ao belo. Pode ser às vezes parar em frente a um quadro bonito, pode ser às vezes parar a ler um texto bonito, um texto que nos traga
algo mais, não é? Que nos acrescente. Eu costumo dizer assim, se não acrescenta, sai disso, seja o que for. Se um relacionamento não te acrescenta nada, se tu só te sentes a dar ou a minimizar, sai. Se um livro não te está a acrescentar, neste momento, guarda, lê noutra altura, que pode noutra altura estar a acrescentar, mas hoje não. Se uma música não te está a acrescentar neste momento e até te está a fazer sentir assim um bocadinho irritada, tira. Ouves no outro dia e não agora. Não é o momento. E sentirmos o que nos está a fazer sentir feliz ou livre é essa sensação de acrescentar, de nos sentirmos mais, não é? Eu sinto-me mais feliz, eu sinto-me mais tranquila, eu sinto-me mais capaz. Isto tudo são sensações que nós trazemos com aquilo que nos é belo. E o belo é sempre amor para nós. Nós, quando trazemos belo para a nossa vida, trazemos amor para nós. E isso é o mais importante. O erro é algo que, quando nós percebemos que o cometemos na altura, da cabeça fria, digamos assim, não é? Quando nós estamos no momento a ver acontecer, a gente julga logo tudo. A gente julga pelos olhos irritados que estamos naquela altura, a gente julga com os olhos daquilo que nós já vimos atrás, a gente julga com muita coisa. E quando nós nos permitimos olhar para o erro com amor, estamos a olhá-lo já de cabeça fria, sem as emoções brutas de negativismo. E isso traz-nos a capacidade de olharmos para aquela emoção que sentimos, para aquele sentimento que sentimos, como algo transformador. E daí não olhamos nunca mais para aquilo da mesma forma apontadora, não é? De apontar e dizer porque é que fiz e porque é que ele fez e porque é que ele disse. Então, olharmos na forma transformadora é sermos capazes de trazer amor àquela vista, àquele momento. E isso só se consegue passado um tempo do acontecimento, onde a nossa cabeça esfriou, onde nós nos sintonizamos connosco e vemos que não queremos nós nunca queremos viver enraivecidos, tristes, deprimidos, culpados. Nunca. Nós não conseguiríamos viver assim. Por isso, quando nós percebemos que não queremos viver assim e tomamos as ações devidas para conseguirmos viver felizes, tudo se transforma. Não é? A nossa maneira de ver muda, a nossa maneira de agir muda e os nossos erros passam a ser lições de aprendizagem. Quando nós olhamos para os erros apenas como erros, estamos a fazer a tal escrita contínua. É preciso criar as vírgulas, é preciso criar pontos e às vezes não conseguimos criar pontos. Então vamos devagar criando vírgulas para respirar. Construir a nossa história é conseguirmos criar a pontuação correta dentro de tudo o que se passa. E por vezes não estamos capazes de criar muita pontuação, não é? Porque estamos sempre num corridinho. Olharmos para a nossa vida como uma história que tem muitos parágrafos para fazer e muitas experiências para serem vividas, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, não é? Olhar para a nossa história e criar uma história bela, com tudo. Tragam coisas bonitas para a vossa vida, tragam emoções bonitas, tragam coisas positivas, tragam tudo o que são as imagens e os sons, os cheiros, todas as sensações que vos tragam a vocês e, acima de tudo, que tragam para a vossa vida, para embelezar a vossa história, coisas positivas e coisas que vos ressoem no que é o vosso positivo. Tânia estava aqui a perguntar para os nossos filhos que dizes sobre partilhar os nossos erros ou os nossos sucessos. Eu acho isso ótimo. Mas há coisas que devem ser partilhadas com tempo e com consciência do que a criança é capaz ou não de entender, não é? Um exemplo claro é tu dizeres, tu cantas a música do Atirei o Pau ao Gato
e a criança canta a música toda contente e nem se apercebe que tu atiras o pau ao gato, porque o que ela gosta é de decorar as palavras, é da melodia e ela não capta a mensagem que está ali. Mais à frente ela é capaz de captar e ela é capaz de perceber e dizer-te até o que deve e o que não deve. Mas com 2, 3 anos, por exemplo, ela só vai captar a música, a melodia, porque ela acha que é bonito e ela nem sabe o que está a cantar. Então, quando tu tens consciência das coisas, às vezes não é. Ou melhor, quando tu estás a pensar contar as coisas, não será de toda a forma taxativa de a contar, podes contá-la de uma maneira diferente, de uma maneira mais lúdica, uma maneira mais brincalhona, e aí podes falar dos erros e de uma maneira metafórica até, não é? Um bocadinho como histórias. Quando estás a falar com os filhos pequenos, contando histórias sobre os erros, e sei lá, imagina, um dia subi à montanha, um dia o pai subiu à montanha e deu um tropeção numa erva que lá estava, mas nem tinhas consciência muito bem de qual era a erva e percebeste que as ervas daninhas crescem muito rápido, que no dia anterior tinhas lá passado e ela não estava lá, e tu percebeste que as ervas daninhas crescem muito rápido, e a partir daí começaste a ter mais cuidado e olhar para o sítio onde pousas os pés, e ele pode se calhar começar a tirar partido dessa observação que fizeste até quando for a andar, porque ele vai memorizar a história e vai perceber aquilo, e se calhar mais velho ele vai perceber que aquilo era uma história a falar por metáforas de uma situação que ocorre quando tu te cruzas às vezes com pessoas que surgem assim de um dia para o outro, não é? Muito repentinas e a criar assim muitas folhas, assim uma coisa muito verde, muito bonita, que às vezes não são quem dizem que são. E trabalhar com crianças ou com jovens é um bocadinho isto, é sim dizer-lhes e mostrar-lhes muito o que nós também passamos, porque são sempre lições de aprendizagem, mas na medida daquilo que elas são capazes de compreender na altura em que falas, na altura em que estás a falar com ela. Olhem, um beijinho para todos, um abraço maior. Alô a todos e até ao próximo Conversa Waka. Beijinhos! Unter anderem ebenfalls evolutionär.